Principais bloqueios emocionais. Bom, aqui eu tenho uma lista, eu vou mencionar para ti cada item dessa lista e vamos estar a conversar um pouco sobre eles, que é para tu teres uma percepção mais profunda sobre o que realmente são bloqueios emocionais, quais são os principais bloqueios emocionais e o que causa os bloqueios emocionais. Primeiro, vou fazer aqui uma descrição da lista. Temos o bloqueio de escassez, temos bloqueio da autoridade, temos bloqueio da autoimagem, temos bloqueio de aprendizagem, temos bloqueio de execução e bloqueio de necessidade de aprovação. Ok, vamos lá pegar em alguns e vamos conversar sobre isso. Vou pegar aqui, por exemplo, o bloqueio de paternidade. O bloqueio de paternidade muitas das vezes vai se confundir com a maioria dos bloqueios, porque é o principal bloqueio que pode existir na vida de uma pessoa. Por isso que nós vemos hoje a sociedade a tentar destruir aquilo que é o modelo ideal da família. Então, hoje, mãe quer ser pai, pai quer ser mãe, e depois tem essa confusão dentro das famílias e isso vai gerar uma sociedade totalmente desequilibrada. Se tu consegues acessar a família, por isso que eu falo tanto sobre essa questão de família, é super importante. Se tu és homem, tu és mulher, e queres construir uma família, começa a cuidar da tua família, começa a cuidar da tua mentalidade para que essas coisas, essas ideias, essas ideologias não acessem a tua casa e façam de ti, façam dos teus filhos uma desgraça. Então, bloqueio de paternidade é gerado, por exemplo, quando tu foste uma pessoa abandonada, quando tu foste uma pessoa que sofreu rejeição. Então, essa rejeição, esse abandono vai gerar em ti um bloqueio. Então, esse bloqueio pode te privar de acessar várias coisas na tua vida. Por exemplo, alguém que foi abandonado, vamos supor, um rapaz, e eu tenho alguns amigos que passaram por isso. Algum rapaz que sofreu abandono pela mãe, por exemplo. Essa pessoa tem uma necessidade ou tem uma dependência afetiva nas pessoas com quem se relaciona. Então, tu veja, é uma pessoa muito apegada. E às vezes isso pode ser uma coisa má, porque se nós nos apegamos, por exemplo, para uma pessoa que não tem caráter, essa pessoa vai nos fazer sofrer muito. E aí tu te pergunta, olha lá, essa pessoa está a sofrer tanto, só lhe traem, só faz isso, etc. E nunca deixa. Por quê? Porque na verdade nem ele entende porque que continua preso a essa pessoa. Nem ela entende porque que continua preso a esse rapaz. Mas na verdade, vê naquele rapaz ou vê naquela menina a imagem da mãe e ele diz, olha, eu preciso preencher esse vazio que foi deixado em mim. Essa rejeição que eu sofri, esse abandono que eu sofri, eu vou preencher com essa pessoa. E essa pessoa passa a ter dependência emocional sobre este indivíduo. Então é super importante tu rever essa parte e tu tratares. Se tu sentes que, olha, Sheldon, eu sou essa pessoa que tem muita dependência emocional em outras pessoas, talvez tenhas dependência emocional no teu mentor, tens dependência emocional no teu pastor, tens dependência emocional naquela figura de homem ou mulher que tu gostarias que fosse o teu pai, que tu gostarias que o teu pai te tratasse assim. Então começa a ter cuidado com isso, porque realmente pode gerar muitos problemas na tua vida. E um outro exemplo de um bloqueio de paternidade é aquele jovem que não consegue cuidar bem da sua esposa, ou aquela menina que não consegue manter o relacionamento porque viu o pai agredir a mãe, então ela entendeu que ela não tinha nenhum valor. Esse rapaz que viu o pai agredir também a mãe, entendeu que é assim que se trata uma mulher. Então, se tu és essa pessoa, começa a ressignificar isso. Dá um novo significado a tudo aquilo que tu viveste. Dá um novo significado àquilo que tu passaste. Então, eu podia estar aqui a dar vários exemplos sobre esse bloqueio de paternidade, porque é um bloqueio que realmente mexe conosco. Mas vamos passar para os outros bloqueios que é para tu conseguires perceber. Então, vou dar aqui outro exemplo. Bloqueio de execução. O que seria um bloqueio de execução? Bloqueio de execução é aquela pessoa que sempre depende das outras para poder fazer alguma coisa, porque se sente incapaz. Então, essa incapacidade que essa pessoa tem é porque, em algum momento da sua vida, não foi permitida ter as suas próprias experiências. Então, por não ter tido essa criança, essas experiências, começa a tornar-se uma criança dependente de outras pessoas para poder fazer as suas próprias coisas, para poder cuidar da sua vida. Então, tu veja, é uma pessoa que, mesmo depois de casado, tudo depende dos amigos. Conselhos para seu relacionamento depende do que os amigos vão dizer. Para ele poder começar um empreendimento, depende do que os amigos vão dizer.
Então, é sempre uma pessoa que depende das outras pessoas para fazer. Ele tem uma ideia brilhante de negócio, mas sem um amigo, ele se sente incapaz de fazer. Então, começa a pensar, tu és essa pessoa. Começa a tratar isso, começa a cuidar disso, começa a dar um novo significado. Porque esse bloqueio pode ter sido gerado por dois motivos ou mais até. Um dos motivos, qual é que seria? Tu foste aquela criança que sempre te aplaudiam, porque eras uma criança quieta, que não fazia, que não estragava, que não tinha suas próprias experiências. Então, esses aplausos, tu entendeste que, olha, quanto mais quieto eu for, mais as pessoas vão gostar de mim, mais as pessoas vão me aplaudir, e tu te tornaste uma criança quieta, que não tinha experiências nenhuma. E isso, na fase adulta, começou a criar em ti um bloqueio de execução, porque tu querias ainda provar para essas pessoas que tu és aquela criança que sempre foi aplaudida. Agora, um outro caso é, por exemplo, tu eras uma pessoa que diz, olha, Sheldon, não, eu fazia as coisas, não sei o que, etc. Só que em algum momento na minha vida, eu acredito que para alguns isso vai ser uma virada de chave, em algum momento na minha vida fui duramente criticado por tentar fazer algo. Fui duramente criticado pelo meu pai, fui duramente criticado por alguém que eu realmente amava, por eu estar a tentar fazer algo. Isso gerou em ti esse bloqueio e agora tu tens dificuldade em executar coisas. Tu já não acreditas, porque tua mãe, quando tu tentas fazer alguma coisa, diz, você não vai para lá nenhum, você não vai conseguir. Então, isso gerou esse bloqueio em ti. Vou pegar aqui no terceiro só, para nós terminarmos esta aula. Vou pegar, por exemplo, necessidade de aprovação. Então, a necessidade de aprovação também pode ter sido gerada por abandono, por rejeição por parte dos pais. Mais uma vez, os pais aparecem num bloqueio emocional. Então, essa necessidade de aprovação vai te fazer sentir síndrome de impostor. Porque, em algum momento que tu precisares dos teus pais ou precisares da tua mãe, eles estavam numa fase de separação. São pessoas que enfrentaram, por exemplo, separação. São pessoas que enfrentaram um divórcio dos pais. Então, essa pessoa vai ter necessidade de aprovação, porque sentiu-se abandonado por um dos pais. E essa criança precisava dos pais. Então, tu vês, essa criança vai ter uma síndrome de impostor, porque não se acha capaz, porque se acha impostor, mesmo sabendo do assunto, tendo domínio, ele diz que não, eu me sinto um impostor. Eu sinto como se eu tivesse a mentir para as pessoas, e isso te priva de realmente fazer aquilo que tu tanto queres fazer. Então, dá um novo significado a isso, resolve isso, ok? E por fim, vou falar aqui de escassez. Escassez, acredito que a maioria de vocês sabe por que foi criado esse bloqueio. Nós crescemos a ouvir: dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. E isso gerou uma crença e essa crença virou um bloqueio. E sempre que tu queres empreender, queres ganhar dinheiro, tu sempre és puxado para trás por conta desse bloqueio, porque na tua cabeça tu ainda não deste um novo significado àquela frase que tu ouviste por tantas vezes, que é dinheiro não traz felicidade. Então tu ainda acreditas que dinheiro não traz felicidade, por isso que tu não consegues ganhar dinheiro. Então tu tens que dar um novo significado a isso, entender que as pessoas que disseram isso também eram ignorantes sobre esse ponto. Então busca conhecimento, faz questionamentos, isso vai te ajudar a desbloquear esse bloqueio. Então esses são alguns dos principais bloqueios. Então começa a rever isso na tua vida, começa a tentar identificar. Nas próximas aulas eu vou te mostrar como identificar e como desbloquear esses bloqueios na tua vida. Então, vamos para cima e faz o seguinte. Agora dás uma pausa, escreves, tenta entender, olha, onde é que estão os bloqueios? Será que eu tenho esses bloqueios que Shelton citou? Escreve esses bloqueios e tenta entender quando é que esses bloqueios realmente aconteceram na tua vida. E eu mais para frente vou te ensinar como é que tu vais dar um novo significado para isso. Então, vamos para cima.